Graça e paz, eu sou Raquel e eu quero compartilhar com você nesta noite uma palavra do Senhor que conta-nos de uma história de promessa, de conflito também, de conserto, de perdão e de bênção. Essa história, ela se encontra em Gênesis, quando lá desde o capítulo 25, nós ouvimos sobre parte da história da geração de Abraão. Estamos falando exatamente de Isaac e seus filhos. Eu quero te dizer que Deus, ele tem promessas sobre as nossas vidas e as promessas do Senhor, elas se cumprem. Quero te lembrar disso. Nós temos uma promessa que se estende até as nossas vidas e que foi feita a Abraão, quando Deus inicia em Abraão o seu plano de redenção de toda Israel, e que se estende em Cristo Jesus até a mim e a você e aos seus filhos e às suas gerações. Não só dos seus filhos, mas dos filhos dos seus filhos, e aí em diante. E essa história, ela começa como um conflito, e lembrando-nos que conflito sempre vai existir. Toda família constituída, ela pode passar por conflitos, sim, mas são conflitos que precisam ser administrados de maneira que o Senhor venha intervir em todos esses conflitos. E a mãe tem um papel extremamente importante sobre a administração desse conflito. Nós podemos aprender com essa história. Nós estamos falando numa história que começa no filho da promessa que Deus prometeu a Abraão e cumpriu. E Abraão creu na promessa, como Romanos, lá no capítulo 4, 18, ele diz, ele esperou contra toda a esperança. E ele recebeu a promessa. O que não é novidade, porque esse Deus que nós cremos, ele cumpre o que ele nos promete. Sempre Deus vai cumprir as promessas dele conosco. Nós é que somos infiéis, mas Deus, ele cumpre as suas promessas conosco. E ele deu para Abraão, já velho, Sara também, ele deu do ventre de Sara, Isaac. E agora Isaac está tendo em sua vida a realização também através de um milagre, porque ele se casa com Rebeca e Rebeca também era estéril. Mas a palavra do Senhor nos conta que Isaac orou, clamou ao Senhor e com certeza, crendo que tinha uma promessa e crendo no Deus da promessa, ele então creu, orou e Rebeca concebeu. E conta-nos a história que começa ali um conflito já desde o ventre. E lá no capítulo 27, nós vemos, no capítulo 25, nós vemos que enquanto ela estava gestando seus filhos, ela nem sabia que eram gêmeos, talvez desconfiasse, mas ela sentia que havia uma turbulência dentro de si, uma briga, né? Chutes, o que um feto faz. E ela foi orar ao Senhor. E ela perguntou ao Senhor por que aquilo estava acontecendo. E o Senhor disse a ela que ela estava carregando 2 nações. E que o mais velho serviria ao mais moço. Enfim, os filhos nasceram. Ele nasceu Esaú, o primeiro a nascer. E diz a palavra que Jacó nasceu com a mão no calcanhar de Esaú, e ali eles foram crescendo, e diz também a palavra, ainda no capítulo 25, que havia uma predileção, uma preferência de Isaac por Esaú, que era um homem de caça,
e de Rebeca por Jacó, que era mais caseiro. Conta aqui a palavra que ele cozinhava, talvez ficasse ajudando a mãe nos afazeres, cuidando ali das coisas locais, e havia essa preferência. Enfim, havia uma lei de primogenitura, onde o primogênito, ele, além de herdar 2 partes da herança, né, ele também tinha suas obrigações, mas ele recebia a bênção do seu pai. O pai, ele passaria ali abençoando esse filho, a bênção do Senhor sobre ele. E ele então seria responsável espiritualmente pelas gerações, pela família ali, e assim ia passando de pai para filho. E Jacó desejou tanto essa bênção que ele negocia com o seu irmão Esaú, que facilmente o vende a primogenitura. E ele leva isso a sério e ele busca essa primogenitura, mas a sua mãe, vendo que Isaac, Rebeca vendo que Isaac iria abençoar a Esaú, ela ouvindo Esaú conversando com seu pai, ele o orientando para trazer, para caçar e trazer algo para ele comer, ele já estava cego. Então ela diz para Jacó, ela se apressa e diz: Jacó, vai você antes do seu irmão para receber essa bênção. E ela põe as mãos dela sobre aquilo que Deus havia compartilhado com ela. E aí nasce um grande conflito, porque enganosamente, se você ler o texto, por inúmeras vezes, Isaac pergunta por que não enxerga, qual era o nome. Ele pergunta para Jacó qual é o seu nome, ele diz por 2 vezes, Esaú, eu sou seu filho primogênito. Ele mente. E o pai, ainda desconfiado, faz confirmações e ele insiste. Enfim, quando ele recebe a bênção e o seu irmão Esaú chega do campo, da caça, prepara o alimento e vai levar ao seu pai, ele descobre que seu irmão já havia sido abençoado. E Isaac também descobre que abençoou a Jacó. E ali a gente vê uma triste história, porque Esaú implora ao seu pai que o abençoe. E ele diz: o que está feito, está feito. Você servirá ao seu irmão agora. E aí Esaú, cheio de ódio, ele promete que assim que o pai morrer, assim que Isaac morrer, ele vai matar o seu irmão Jacó. A mãe, sabendo disso, então gerencia esse conflito, mandando Jacó embora e aconselha ele: vá lá para a casa do meu irmão Labão, fica lá até o teu irmão se acalmar dessa ira dele, porque eu não quero perder vocês dois. E ele vai embora. E quando ele está indo embora, Deus fala com ele e Deus afirma para ele uma promessa. Ele diz: esta terra é uma terra em que eu te dei e que farei de ti aqui grande nação, como ele havia prometido ao seu pai, como a bênção que ele havia recebido daria. E ele segue embora. Ele passa anos de sofrimento, enganado pelo seu sogro, e casa-se. Ele deseja casar com Raquel, mas o seu sogro entrega Lia primeiro, e ele mantém a sua palavra de trabalhar 7 anos, e ele recebe Raquel também, trabalha mais 7 anos, então ao todo ele trabalha 14 anos para o seu sogro, e fica mais 6 anos ali junto com ele, até que ele não aguenta mais tudo aquilo que o seu sogro fazia com ele, e ele vai falar com Deus, e Deus diz para ele: é tempo de voltar. E ele volta para o concerto com o seu irmão. Ele volta com medo, mas ele volta para o concerto. E aí que eu queria me deter com você nesta noite. Lá em Gênesis, essa história se passa
lá em Gênesis, no capítulo 32, do verso 22 até o verso 31. E é uma história que nós podemos ver ali, que é uma história, como disse, de promessa, de conflito. Mas aqui ele trata sobre conserto, perdão e bênção. E diz a palavra de Deus que ele se encontra junto com a sua família, junto com as suas mulheres, os seus filhos, ali temeroso, a caminho de volta ao encontro do seu irmão. Ele já não vê há 20 anos, mas aquela mágoa no coração, ele não sabe como está no seu irmão, que queria o matar quando tudo aconteceu, há 2 décadas atrás. Mas mesmo assim ele segue sobre uma palavra do Senhor, de que ele voltaria àquela terra, era tempo de voltar. E então ele cuida para que a sua família seja guardada e ele se mantém sozinho, como diz a palavra aqui, lá no verso 24 do capítulo 32. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Ele está onde? Ele está no Val de Jaboque. Val é um rio muito raso, afluente aí do Rio Jordão, e ele está ali e ele luta com esse anjo que nós sabemos que é o Senhor Jesus. Ele luta com ele e ele não larga até o romper da manhã, diz até o verso 25. Vendo então este que estava lutando com ele, o Senhor Jesus, que não podia com ele. Então Jesus toca a articulação dele e da coxa, e ali ele tem deslocamento dessa coxa e ele fica ali com essa invalidez. Ele fica inválido com esse toque. E eu vejo aí que há um encontro. Ele está ali buscando do Senhor, talvez movido pelo seu medo, porque ele aceitou o desafio de voltar ao lugar onde houve todo aquele conflito, aquele engano, onde ele possivelmente já refletiu sobre tudo que fez de errado, mentiu para o seu pai, tomou o lugar da primogenitura, o qual o Senhor já havia dito, mas que não era preciso que as coisas acontecessem daquela maneira. Então nós vemos aí um momento em que ele não aceita essa situação mais. Olha só, depois de 20 anos, e ele ali, visitado, sozinho, buscando a Deus, ele então luta até pela manhã e ele é tocado. Ele é tocado, ele é marcado ali naquele lugar. E então, este homem diz para ele, deixa-me ir, lá no verso 26, pois já está claro o dia, já rompeu o dia. E Jacó diz para ele, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Que tremendo. Ele não desiste, ele persiste. E ele nos ensina aqui que é preciso que nós não venhamos desistir, que nós nos dobremos diante de Deus no secreto e busquemos ao Senhor. E enquanto nós não tenhamos uma resposta do céu, nós permaneçamos buscando e crendo que dele vêm todas as coisas. É dele que vem a coragem, é dele que vem a nossa renovação de fé, a nossa esperança, é dele que vem o cumprimento das nossas promessas, é dele que vem estratégia, é dele que vem as saídas, é dele. O salmista diz, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele não perde a oportunidade de, no secreto, buscar ao Senhor. E ele faz isso lá. E sabe o que acontece com ele? Acontece um concerto com ele.
Ele ali então, no verso 27, nós podemos ler que o homem pergunta para ele, como você chama? E ele responde, Jacó. Ele é confrontado. Se nós nos lembrarmos, e se você ter o cuidado de ler, quando ele vai pedir a bênção ao seu pai, por 2 vezes, o pai pergunta, qual é o seu nome? E ele diz Esaú. Com certeza, isso removeu no seu coração por muito tempo. Havia algo errado que ele cometeu ali, uma mentira. Havia algo que ele colocou as suas mãos ou aceitou com a ajuda de sua mãe. E aquilo corroeu por tanto tempo. Ele ficou afastado 20 anos. E ele sofreu as mesmas enganações pelo seu sogro. Primeiro, quando quis a sua esposa, que ele amava, Raquel, ele foi enganado. Depois, quantas vezes com o gado que ele cuidava com tanto carinho, ele foi enganado. Ele viveu fora do lugar de bênção. Mas ali ele estava sendo confrontado e ele responde, eu sou Jacó. E ele toma de volta a sua identidade, que foi gerado, e ele reconhece o seu erro. E no momento que eu e você somos confrontados pela palavra de Deus, por Deus, nós somos levados a refletir a respeito do que nós fizemos, não importa quanto tempo, importa que nós confessemos diante do altar de Deus, e quando nós confessamos diante do altar de Deus, Ele com a sua poderosa mão vem sobre nós, arranca isso do nosso coração e restitui a nossa identidade nele, a qual fomos gerados, a qual há uma promessa sobre nós. Porque Deus tem uma promessa sobre a tua vida, uma promessa que começa em Abraão e nós recebemos em Jesus Cristo, quando ele disse, farei de ti uma grande nação. E eis que chega o renovo, o ramo, que é Cristo Jesus, e nos oferta através da cruz, esse enxerto na videira verdadeira, que é Jesus, que eu e você temos acesso. Mas aqui nós vemos que ele é confrontado e ele pergunta para ele como você chama. Claro que ele sabia como ele chamava, mas ele queria que ele falasse para que ele se lembrasse. Essa é a tua essência, essa é a verdade que eu plantei no ventre da tua mãe quando te gerava. E é isso que Deus quer fazer conosco. O caminho da bênção passa pelo conserto, passa pela reflexão sobre aquilo que nós tenhamos errado, caído, passa pelo lugar onde nós vamos chegar agora, que é o lugar de perdão. Ele está voltando e ele está com medo, mas apesar do medo, cheio de coragem, ele avança ao encontro do seu irmão que tinha prometido matá-lo assim que seu pai morresse. E ele vai buscar em Deus. Por isso ele está lá sozinho no secreto. E ele diz, eu não vou embora, eu não saio daqui enquanto eu não for abençoado. Então ele pergunta, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é a sua história? Qual é a sua promessa? O que Deus prometeu para você? O que precisa ser tocado por Deus, precisa ser perdoado, talvez, que neste caso, Jacó necessitava do perdão do seu irmão. Ele sabia que algo tinha saído do controle. E ele estava voltando, revendo este caminho tão lindamente. Tem um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, quando nós o buscamos de todo o coração, nós o encontramos e ele nos leva a ver quem nós somos e quem ele nos gerou para ser.
E foi isso que Deus fez aqui, quando Ele pergunta qual é o seu nome, para que você foi gerado, o que eu te prometi. E então, Ele diz, você não chamará mais Jacó, porque Jacó significa usurpador, enganador. Tudo que ele viveu no conflito da sua casa, do seu lar, e tudo que ele viveu como consequência com o seu sogro até então, que a vida lhe imputou, mas agora, quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, Cristo muda a história dele. Ele diz, você não chamará mais Jacó, você chamará Israel. E daí em diante, há uma nova história na vida dele. E Jacó, no verso 28, diz assim, então disse, já não te chamará Jacó e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E abençoa ele a ele. E ele é abençoado. Veja, Deus quer mudar a nossa história. Deus quer conceder a bênção que nós temos através de Cristo Jesus para as nossas vidas. Mas Ele também quer que nós nos consertemos com Ele. Que nós entendamos que quando Ele promete, Ele cumpre, que nós não desistamos, oremos, busquemos, permaneçamos firmes nele, buscando, vamos ao secreto e ali fiquemos buscando Ele, como fez Jacó, diante de uma decisão. E olha, eu vou te dizer que foi tão lindo o encontro dele, que ele temia. Mas quando você encontra com Cristo, quando você tem uma experiência extraordinária, quando você leva para Ele algo que te aflige, algo que te corrói, algo que está te perseguindo, que talvez tenha acontecido com Ele há 20 anos atrás, mas você leva diante do altar e tem esse encontro com Ele, tudo muda. Ele vai à frente, ele vai mandando seus anjos e vai resolvendo tudo que precisa ser resolvido. E eu choro de ver. Quando ele avança, ele já havia mandado presente, já havia pedido para os homens irem à frente, montado estratégias. Havia ainda um temor no coração dele. Mas Deus já havia entrado com providência para liberar a bênção, porque a bênção do céu sobre nós, uma vez dada, é irrevogável. Sabe, quando Esaú foi pedir ao seu pai que o abençoasse, ele implorou, ele disse, pai, será que não resta alguma bênção para mim? Isaac disse para ele, não, filho, eu já liberei a bênção sobre o teu irmão e não posso voltar atrás. Deus, nosso Pai, libera bênção sobre nós, assim como Ele liberou para Abraão, e nós tomamos posse dessa bênção, que todas as famílias, as nações seriam benditas, e nós estamos enxertadas, nós temos essa oportunidade. Então, ele vai ao encontro de Esaú, e Esaú, quando sabe que ele está vindo, ele vem com 400 homens, diz a palavra, e ele fica mais temeroso. Mas quando Esaú encontra Jacó, lá no capítulo 33, verso 4, ele corre-lhe ao encontro e o abraça, e aperta o seu pescoço e o beija, e os dois choram. Então ele, com os olhos cheios de lágrimas, ele vê os meninos, seus sobrinhos, e ali há um concerto, e a bênção do Senhor é estabelecida sobre eles.
Deus é fiel e tem uma bênção sobre minha vida e sua vida. Eu não sei o que Deus te prometeu, além da bênção que nós recebemos, de sermos uma família abençoada. Creia nisso. O Senhor tem dispensações para a tua vida, mas Ele está dizendo nessa noite: eu quero encontrar-me com você. E se há algo, minha amada, meu amado, que precisa ser confrontado, que precisa ser consertado, que precisa ser perdoado, que precisa ser recebido de perdão, vá aos pés do Senhor. Passa pelo val de Jaboque, como ele fez. Vai e ora a Deus até a tua bênção chegar. Não desiste. Não desiste. Porque uma vez a bênção liberada, não torna atrás. Vá atrás. Depende do meu posicionamento e do seu posicionamento em permanecer. Assim como Abraão, pai da fé, ouviu de Deus após a sua última prova, que foi quando ele levou o seu único filho, Isaque, para apresentá-lo como sacrifício. Essa foi a última prova. E o Senhor disse: pode parar. Eu farei de ti uma grande nação. E Deus proveu o cordeiro para si. Que você e eu estejamos dispostas, mesmo que nós venhamos ser marcadas como ele ficou. Ele saiu dali mancando, houve um sinal sobre ele. Mas a providência de Deus veio sobre a vida dele. E ele cumpriu seus propósitos. Deus abençoe tua vida, tua casa. Que você possa gerenciar, que Deus possa gerenciar as suas emoções. Que você possa buscar nele estratégias e permanecer firme. E fazer aquilo que ele está sinalizando ao seu coração. Em nome de Jesus. E receber as bênçãos sobre a vida dos teus filhos, sobre todas as suas gerações que já foram dispensadas pelo Senhor Jesus sobre nós. Então, só resgatando. O Deus de promessa é um Deus também de conserto, é um Deus de perdão quando há confissão e é um Deus abençoador que muda a nossa história. Deus te abençoe, em nome de Jesus.